E aí, pessoal, vamos lá então, vamos terminar essas questõezinhas aqui dessa oficina então de classes gramaticais. Olha só, o que que acontece, tá? Lembra que aqui essa questão é uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Deixa eu só pegar o marcador aqui para que a gente possa... Vamos pegar um vermelhinho, né? Cor forte, cor linda, cor maravilhosa, cor do Internacional, né, pessoal? Vamos lá, olha só. Nós temos o textinho aqui, aquele textinho da Luísa Porto, né? E diz assim, ó, considere as seguintes afirmações sobre a equivalência entre expressões pertencentes a classes gramaticais diferentes. Então, ele já está te trazendo uma informação, né? Ele está te trazendo o seguinte, nós vamos falar da equivalência de classes gramaticais diferentes, ou seja, eu tenho uma palavra que pertence a mais de uma categoria gramatical, só que mesmo pertencendo a mais de uma categoria gramatical, daqui a pouco ela pode ser equivalente a outra, ou seja, ela pode ser utilizada com o mesmo valor semântico, porém daqui a pouco mudando, né, o termo que ela está modificando, mudando seu emprego gramatical ou não, tá? Daqui a pouco eu posso ter empregos gramaticais diferentes. Vamos imaginar, eu tenho uma palavra que é adjetivo e uma palavra que é advérbio. Só que essas palavras, dependendo do contexto, elas podem ambas exercer tão somente uma função. São equivalentes. Então, tu imagina assim, ó, daqui a pouco eu tenho uma palavra que por origem é adjetivo, mas que ela pode, num determinado contexto, ser utilizada como advérbio. Aí eu tiro o advérbio e coloco esse adjetivo, mas naquele contexto segue sendo um advérbio. Aliás, é justamente sobre isso que nós vamos falar. Porque olha só, pessoal, a primeira assertiva diz assim, ó, embora tenha forma de adjetivo, urgente, de fato, urgente é por origem um adjetivo. Por que é por origem um adjetivo, Marx? É por origem um adjetivo, pessoal, em função de modificar, de determinar um substantivo. A situação urgente. O que o urgente está modificando? Situação. Então lembra, situação é um substantivo. A palavra urgente muda esse substantivo. Não é qualquer situação, é uma situação urgente. É isso que nós chamamos de adjetivo. Lembra disso? Fechou? Muito bem. Então, olha só. Embora urgente seja adjetivo, está sendo utilizado como advérbio. Bom, peraí. Antes de analisar o contexto, lembra? Se urgente, de fato, está sendo utilizado como advérbio, tem que modificar o quê? Um verbo. Muito bem. Né? Então, um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Não pode estar modificando um substantivo, porque o que modifica substantivo é adjetivo e não advérbio. E poderia ser substituído por urgentemente, sem mudança significativa no sentido da frase. Se de fato urgente for empregado no texto como um advérbio, aí eu posso utilizar urgentemente. Por quê? Porque urgentemente, olha aqui, pessoal, lembra, terminação mente, terminação clássica de um advérbio de modo, né? Vamos dar uma olhadinha? Linha 4, olha só, previna urgente. Opa, olha aqui, ó, urgente modificando previna. Previna é um verbo. Se está modificando um verbo é porque está sendo empregado como advérbio, portanto, a primeira assertiva está correta. A segunda, a substituição do adjetivo espontânea pelo advérbio espontaneamente mudaria o sentido. Pessoal, vamos lá. Se o espontânea estiver sendo utilizado como um advérbio, na verdade é o mesmo tipo de questão, né? Espontaneamente seria um advérbio também, então a gente tem que ver o que ele está modificando. Vamos ver, espontânea da linha 34, tá? Ó, mas há de voltar espontânea ou trazida por mão benigna. Há de voltar. De que maneira que ela há de voltar? Espontânea. Pessoal, esse espontânea está modificando uma locução verbal. Se está modificando uma locução verbal, que é o há de voltar, é porque ó, o espontaneamente poderia ser utilizado sem qualquer prejuízo semântico, porque espontânea ali não tem valor de adjetivo, tem valor de quê? De advérbio. Marx, como é que eu sei disso? Eu sei disso porque está modificando uma locução verbal. Fechou? Muito bem. Então a segunda está incorreta. Por que está incorreta, Marx? Porque olha aqui, pessoal, ele diz que mudaria o sentido, mas não mudaria o sentido. Eu estou tirando um adjetivo no lugar colocando um advérbio, mas naquele contexto o adjetivo já fazia o papel de um advérbio, porque estava modificando uma locução verbal. Fechou? Muito bem. E a terceira diz assim, ó, embora seja locução verbal, pode ser, é usado em paralelo aos advérbios nunca e ontem, porque expressa sentido semelhante ao do advérbio talvez. Tá, a primeira parte aqui, ó, essa coisa do paralelo, ele só utilizou para encher linguiça, tá? O mais importante para a gente é o seguinte, embora seja locução verbal,
pode ser, tá? Expressa sentido semelhante ao advérbio talvez. Bom, pessoal, olha só, tá? No contexto, vamos lá, vai ficar claro isso, ó, tá? Sabe-se, indigna de tamanha graça, e resta a espera, que sempre é um dom. Sim, os extraviados um dia regressam, ou nunca, ou pode ser, ou ontem, e de pensar realizamos. Então percebe, esse pode ser tem o mesmo sentido de quê? De talvez. Vamos lá. Se eu te perguntasse assim, ó, você acertará as 25 questões do vestibular, vamos imaginar uma prova de 25 questões, eu te pergunto, você vai acertar as 25? Você diria, certamente, ou no máximo você diria, pode ser, Marcos, de repente eu vou acertar 24 ao invés das 25, então pode ser, ou seja, estou falando de uma possibilidade. Você acertará as 25 questões? Marcos, talvez, 24 eu garanto, talvez 25, o que o talvez indica? Possibilidade. Portanto, eu poderia fazer, né, essa analogia que o pode ser tem o mesmo valor, ou um valor semelhante ao advérbio talvez. Portanto, assertivas corretas 1 e 3, né, pessoal? Não esquece de perguntar as corretas. 1 e 3, que nos dá como alternativa correta, letra C de Canadá. Fechou, pessoal? Muito bem. Então, vamos seguir aqui para mais uma questãozinha. Desculpa a tosse, é que, né, pessoal, a gripe pegou de vez nesse estado, um estado muito frio, muito gelado, não tem como não se gripar. Considere os seguintes enunciados. Como a última luz na varanda, e comecei a sentir falta das pequenas brigas. Ele a considerava como uma verdadeira companheira. Os termos grifados são respectivamente. Aí faltou um detalhe, faltou grifar. Então grifa aqui o azinho, depois grifa aqui o azinho e grifa aqui o azinho. Pessoal, vamos lá. Esse primeiro azinho, ele seria o quê? Como a última luz na varanda. Marques, eu estou na dúvida do que é esse A. Então vamos deixar de canto, não precisa, é fácil, olha só. O que é última? Última é um adjetivo, e adjetivo é um determinante. Assim como o artigo, né, pessoal? Então, esse artigo aqui, ó, tá determinando a palavra luz. Se ao invés de luz eu tivesse objeto, como é que ficaria? Como o último objeto. Então, ao invés de a última luz, né? Como o último objeto na varanda. Percebe? Eu só troquei o A pelo O. Por quê? Porque eu tirei um termo feminino e coloquei um termo masculino. Esse azinho se transformou em O. Isso quer dizer que esse azinho é tão somente um artigo. Fechou? Então, artigo já eliminamos aqui duas alternativas, né, pessoal? Depois, número 2, e comecei a sentir. Para que serve, ó, tá? Esse azinho? Ele serve como um elo, ou como algumas pessoas falam por aí, né? Elo de ligação. Pois é, pessoal, se é um elo, só pode ser de ligação. Então, quando eu falo elo de ligação, eu estou cometendo um vício de linguagem chamado pleonasmo vicioso. É a mesma coisa do que entrei para dentro, saí para fora, desci para baixo, né? Aquela coisa toda, né? Subi para cima, desci para baixo, e assim vai que o cara até se perde de vez em quando nessas coisas, tá? Então, elo é sempre de ligação. Então, esse azinho, ele serve como um elo, ou seja, como um elemento que une dois termos, tá? A palavrinha a, nesse caso, só pode ser uma preposição. Então, percebe que nós já chegamos à alternativa correta. Só pode ser a letra D de Dinamarca. Mas vamos falar um pouquinho desse azinho aqui, ó. Ele a considerava como uma verdadeira companheira. Vamos lá, se você fosse falar isso para mim, num linguajar coloquial, estamos numa mesa de bar, assistindo ao jogo do Internacional, você falaria, né, ele a considerava como uma verdadeira companheira? Olha, se você for uma pessoa assim, muito letrada, né, um literário muito famoso, alguém que já tem uma licença poética, de repente acredito que sim. Aliás, se tivesse o uso da licença poética, não falaria dessa forma. Falaria como? Ele considerava ela. Pois é, pessoal. Esse a que eu posso, ó, sempre que eu puder substituir o azinho pelo ela, do linguajar coloquial, percebe? Olha só, eu falei bem para ti, estamos numa mesa de bar, então não é para substituir na norma culta da língua portuguesa, tá? É o a que eu substituo por ela do linguajar coloquial. Esse azinho é um pronome oblíquo átono, e esse azinho, então, né,
sintaticamente falando, será um objeto direto. Lembra disso que depois, quando falarmos em algum momento de análise sintática, será importante. Então lembra, o a, que eu posso trocar por ela, do linguajar do dia a dia, eu não posso escrever dessa forma, ele é um pronome oblíquo átono. Portanto, aqui um pronome, o que nos dá como alternativa correta a letra D de Dinamarca. Beleza, pessoal? Bom, então, na sequência, tá? Eu enviarei mais vídeos para vocês terminando aí as demais questões para que vocês possam estudar também, tá bom? Segue os teus estudos, não esquece mais uma vez, tá? Me segue lá no Instagram, @prof.danielmarques, e outro detalhe, tá? Agora, olha que coisa linda, pessoal, tem o site www.professordanielmarques.com. Toma cuidado que é .com, não .com.br, tá? Acessa lá, semanalmente eu estou, claro, né, à medida do possível, mas semanalmente eu estou alimentando o site, colocando algumas dicas, material de apoio, material para que você possa fazer download, não só de língua portuguesa, mas de língua portuguesa, língua inglesa e redação, que são as áreas, né, em que eu atuo. Beleza, pessoal? Então eu espero vocês lá, qualquer coisa estou à disposição, um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.